Ok, irmãos? Dentro do período confessionalismo da interpretação, foi aquele período das variações denominacionais, porque como resultado da Reforma Protestante surgiram várias denominações. Nos séculos 17, 18, 19, nós tivemos, por exemplo, a igreja reformada em Genebra, aí fundada por Calvino. Nós tivemos a igreja luterana na Alemanha, fundada por Lutero. Dentro da Alemanha surgiu um outro movimento chamado pietismo, né? E na Inglaterra surge a igreja anglicana e com a liderança aí de Henrique VIII, que foi aquele rei, né, que por motivos pessoais, né, ele acabou, motivos amorosos, ele acabou rompendo com a igreja católica e fundando assim a igreja anglicana. Dentro da igreja anglicana surgiu o movimento puritano e o movimento metodista no século XVIII, o movimento puritano no final do século XVI e o movimento metodista no século XVIII. Ainda nós tivemos os batistas, aí teve dois grupos de batistas, os batistas gerais e os batistas particulares, né? Nós tivemos os socinianos, os quakers, foi o período de variação denominacional. Então, cada denominação defendeu a sua interpretação bíblica, é lógico, de acordo com as regras de interpretação formuladas durante a Reforma Protestante, mas cada um deu vital importância à interpretação de sua própria denominação, né? Então, foi esses grupos que a gente colocou aqui, né? Especialmente os socinianos, os cocejos, os pietistas, né? São esses grupos. E com isso surgiu um movimento chamado de o liberalismo teológico, né? Ou seja, surgiu no seio das universidades, dos seminários teológicos, uma interpretação liberal da Bíblia, que procurou tirar da Bíblia o elemento divino, né? É lógico que isso surge com teólogos protestantes, mas não foi só teólogos protestantes. Alguns teólogos católicos também, né? Nós então tivemos aí, por exemplo, durante esse período, também século XVIII, século XIX, porque como se deu, qual é o contexto da teologia liberal? É porque no século XVIII surgiu um movimento, também movimento intelectual, racionalista, chamado de iluminismo. O iluminismo, diferente dos humanistas lá do século XVI, eles procuraram dar razão à lógica, à razão, e começaram a depreciar a fé, a religião. Então, para os iluministas, a razão ela supera a fé. Lógico que esse movimento ele exagera porque existe razão na fé. Só não existe razão nos atos miraculosos de Deus, né? Mas existe razão também na fé. Nós também não podemos descartar a fé, porque por exemplo, eu vejo mais razão num Deus que criou o mundo do que na teoria do Big Bang, na evolução, né? Nos livros de Charles Darwin, né?
Mas esse movimento, que inclusive liderou e vai ter uma influência na Revolução Francesa no final do século XVIII lá na França, né, que vai dominar o cenário intelectual europeu, ele vai influenciar escolas teológicas, né, a liberar uma teologia que tira o divino das Escrituras. Então nós tivemos aí a atuação de Schleiermacher, que foi um teólogo liberal, se não me falha a memória, ele era alemão. Então ele vai tirar da Bíblia o caráter sobrenatural e inspiração divina. Para ele, para Schleiermacher, a Schleiermacher, a pronúncia é um pouco complicada, ele vai dizer que a Bíblia é um livro como qualquer outro, né? Ele vai dizer isso aí, ok? Então, a interpretação principal que vai se dar, que vai se colocar até os dias de hoje, que nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre ela semana que vem, na próxima aula, ela é a interpretação gramático-histórica da Bíblia, né? Então, o elemento especial divino da Bíblia foi desacreditado de forma geral e o intérprete usualmente se limita à discussão das questões históricas e críticas, no caso da teologia liberal. No caso da teologia progressista, o fruto permanente desse período foi a percepção clara da necessidade da interpretação gramático-histórica da Bíblia. Então, a interpretação gramática histórica da Bíblia é a interpretação que nós usamos hoje, né? Então, vale lembrar, nesse caso, que a interpretação que dominou na Antiguidade e na Idade Média foi a interpretação alegórica. A interpretação do período da Reforma é chamada interpretação exegética, e a interpretação desse período do século XVIII, XIX, XX e XXI é a interpretação histórico-gramatical. A interpretação histórico-gramatical é aquela que valoriza as palavras, a gramática, é aquela que se debruça sobre os textos hebraicos e gregos da Bíblia e vai procurar entender o significado daquelas palavras, vai procurar entender a palavra de Deus dentro daqueles verbos, né? O que indica aquela palavra, se aquela palavra está no futuro, no passado ou no presente, se aquela palavra é um superlativo, se é um aumentativo, se é um diminutivo, que vai procurar entender a palavra de Deus de acordo com a gramática hebraica, né, de acordo com a gramática do grego koiné, a gramática hebraica dos tempos bíblicos. Então, essa é a interpretação histórico-gramatical que a gente vai falar um pouco mais sobre ela na semana que vem, ok? Então, dentro dessas escolas, nós tivemos a escola progressista, né, que nesse caso a escola gramatical das Escrituras. Então, dentro da escola gramatical das Escrituras, interpreta-se o Novo Testamento no sentido múltiplo da Escritura, ou seja, é valorizado o sentido múltiplo da Escritura, deve ser rejeitado o sentido, deve ser mantido, perdão, o sentido literal. As interpretações alegóricas e tipológicas devem ser desaprovadas, exceto em casos onde a Bíblia tem o sentido alegórico, né, simbólico, especialmente a Apocalipse e Daniel, né, como exemplos mais claros de que em textos simbólicos deve-se atribuir uma interpretação simbólica, né? Desde que a Bíblia tem o sentido gramatical em comum com outros livros, esse deveria ser apurado de modo semelhante em ambos os casos. O sentido literal não deve ser determinado por um suposto sentido dogmático. Ou seja, quando o hermeneuta, né,
ou o exegeta, ele vai se debruçar sobre a Bíblia, ele deve se despojar, deve rejeitar todo o preconceito que ele tem, preconceito esse até denominacional, para tentar extrair o real significado que a Bíblia quer transmitir. Ok? E aí, nós tivemos também as escolas neoliberais. As escolas neoliberais foram aquelas que tentaram extrair da Bíblia os milagres, né, dentro daquela dinâmica de Schleiermacher, de tentar extrair o sobrenatural da Bíblia, né? Só que essa aqui já é a escola neoliberal, porque o Schleiermacher ele vai fazer parte da escola liberal, lembra? Influenciado pelos filósofos humanistas lá da Europa do século XVIII e XIX, né? Então, esses teólogos, por exemplo, alguns deles, ou talvez o principal deles é o Rudolf Bultmann, ele vai extrair da Bíblia os milagres. Ele vai dizer, por exemplo, que os milagres não têm caráter sobrenatural, mas sim o caráter do amor, né, da solidariedade. Então não foi, por exemplo, Jesus que multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos sobrenaturalmente. Foi um ato ali de caridade. Então aquele jovem deu 5 pães e 2 peixes. E as outras pessoas que estavam ali sensibilizadas, isso segundo Rudolf Bultmann, sensibilizadas com o ato daquele jovem, eles vão e cada um doam uma parte, né? E com o partir do pão vai se dar aquela quantidade toda. Então essa é a interpretação de Bultmann, a interpretação bultmanniana, né? E Bultmann vai escrever um livro chamado Teologia do Novo Testamento, onde ele vai destacar essa parte. Então, nesse caso, nessa interpretação neoliberal, vai se dar à Bíblia um caráter histórico, né? Schleiermacher também vai dar à Bíblia um caráter histórico. Ela tem a sua importância histórica, ela tem a sua importância no entendimento do antigo Israel, do nascimento da igreja, mas ela não tem nada de sobrenatural nesse caso, né? Então essa é aí a tendência liberal, a tendência progressista e a tendência neoliberal. Lembrando que não tem muita diferença, no caso a teologia progressista, ela não descarta a interpretação, melhor dizendo, progressista, ela não descarta totalmente a fé, ela preserva a fé, ela não descarta totalmente o teor sobrenatural da Bíblia, né? A ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, os milagres, né? As pragas do Egito, o abrir do Mar Vermelho, né? Mas ela vai procurar, através da exegese, né? Descobrir coisas que os outros escritores ainda não tinham descoberto, através do estudo da Bíblia, usando as línguas originais, né? Nesse caso, a escola progressista vai fazer uso da interpretação histórico-gramatical da Bíblia. Ok? E aí, as tendências resultantes dessas escolas será a ala racionalista, né? Nesse caso aí temos o autor chamado Sandler, que da mesma forma ele vai descartar algumas particularidades milagrosas da Bíblia, né? Então, nesse caso, uma escola racionalista ela vai tirar o sobrenatural da Bíblia, ok? Continuando aqui, então, aí nós vamos ter ainda, durante esse período, vários autores, a escola mediadora, a escola de Hegstenberg,
a escola de Kant, vários autores aqui, né? Ok? E agora, daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a concepção correta da Bíblia, o objeto da hermenêutica. Até daqui a pouquinho.